Bom, muito obrigado. Primeiro que nada, gostaria de agradecer pelo convite, o Departamento de Música, a organização, a maestra Luciana Câmara, o professor Carlos Androni. Gostaria também de agradecer a Euda Passinho, pela colaboração aqui. E, bom, eu vou falar um pouco hoje sobre uma pesquisa em andamento, uma pesquisa que já tem algum tempo acontecendo. E, bom, eu gostaria de começar falando um pouco de como essa pesquisa deu início. É uma questão que tem também a ver com uma etapa da minha vida. E, bom, eu estou aqui há 12 anos em Pernambuco e eu já tive a oportunidade de escutar palestras, conferências, rodas de conversa. Eu tenho percebido que existe um gosto muito particular pela contação de histórias. Então, as pessoas adoram escutar alguma história da vida da pessoa. E bom, nesse caso, eu vou contar um pouquinho uma anécdota que eu acho interessante, não só desde o ponto de vista da minha pessoa, mas o que ela deu lugar mais adiante. Pronto. Um último agradecimento é para o professor Jorge Ventura de Moraes, que é o responsável de que eu esteja aqui sentado, em grande medida, aqui hoje, falando para vocês. Ele me convidou para uma parceria para fazer pesquisa em torno dos métodos de produção de instrumentos musicais na zona da Mata Norte. A pesquisa dele considerava tambores, pífanos e a rabeca. E ele precisava de uma pessoa que contribuísse um pouco para falar um pouco mais da questão técnica dos instrumentos. Pronto, então a gente falou, combinou tudo, a gente continua trabalhando até hoje, estamos escrevendo outro artigo em conjunto. E no início da nossa parceria, a gente, bom, foi visitar alguns construtores de instrumentos. A primeira visita foi ao mestre Zé da Nininha, que mora no município de Ferreiros, na cidade de Ferreiros, na zona da Mata Norte, perto das cidades de Aliança e de Condado, onde a tradição da rabeca é muito forte, a tradição do cavalo marinho e dos bailes de forró, naturalmente. Pronto, a gente combinou, vamos, um sábado a gente se encontra aqui fora, por trás do CAC, para ir em 2 carros, ele vai com o seu carro e eu com o meu. Bom, cheguei tarde. Então, o que acontece? Bom, gente, vamos lá, precisamos chegar. O Jorge tinha passado para mim o endereço do mestre Zé de Nininha em Ferreiros, então eu coloquei no Waze e vamos lá. Não pode dar nada errado, não? Eu fui aí no meu carro e já essa primeira experiência foi importante. Por quê? Porque eu nunca tinha estado na zona da Mata Norte e o primeiro que você vê é a paisagem. Os canaviais, que quando você entra é um mar de cana, você se perde no meio das plantas, você começa a ver o ciclo da planta, você vê a coleta da planta ao mesmo tempo que está queimando o canavial, a planta do outro lado está no meio do crescimento. Então, tudo isso, naturalmente, cria em você uma sensação de estar no outro mundo. Transcorreu a viagem toda tranquila, o Waze indicou que é aqui, entra aqui à esquerda, essa rua, parei no ponto que o Waze indicou. Desci do meu carro, cadê o carro de Jorge? Gente, será que cheguei primeiro? Bom, sempre pode ter acontecido, não? Aí eu achei um cidadão e perguntei para ele, moço, desculpa, bom dia. Bom dia. Eu estou procurando um construtor de rabecas. Rabecas? Isso mesmo. Um construtor de instrumentos aqui nessa rua, lá naquela casa. Fui para lá, depois de agradecer ao moço. Cheguei na casa,
A porta estava aberta, chamei as pessoas. Bom dia, bom dia. Pois não, eu estou procurando um construtor rabecas. Sou eu. Seu C. Isso mesmo. Gente, o Jorge não chegou ainda. Eu estou aqui para falar com o senhor. Oh, que bom, sim, por favor, entre. Primeira coisa que eu vejo é um suporte com uma rabeca no meio da sala da casa do homem. Que maravilha! Posso ver? Pode, vá lá, pega ela. Eu tinha mexido em poucos instrumentos, para mim era uma maneira de entrar em contato com esse novo mundo. Começamos a conversar um pouco, meu filho estava comigo, começou a bagunçar por aí, e eu todo preocupado, ao mesmo tempo, Jorge, cadê o Jorge? Meu Deus! Eu sou musicólogo de formação, eu me informei, eu li um pouco da literatura, da etnomusicologia, literatura da sociologia, mas o Jorge tinha falado para mim, você não se preocupa, primeira vez no campo, então você vai escutar, eu vou fazer a entrevista e você, no final, fazer algumas perguntas. Tudo certo. Eu levava as minhas perguntas para fechar a entrevista. Comecei a falar com ele, comecei a perguntar sobre os instrumentos, olhei para os instrumentos. Se eu sei muitos instrumentos, pois sei, eu gosto muito de fazer esse instrumento. E o instrumento vende muito aqui em Ferreiros. Ferreiros? Como assim? Bom, o senhor vende os instrumentos aqui na cidade. A gente está em Timbaúba. Ferreiros é o próximo povoado. Mas o senhor não é o construtor Rabeca, seu Zé? Sim. Zé de Nininha? Zé de Nininha mora em Ferreiros. Eu sou Zé Traiano. Meu Deus, já tinha estado 45 minutos conversando com ele, já tínhamos entrado em todas as caixas que ele tinha guardado, tinha braços, tinha arcos, ele queria mostrar tudo. Naturalmente foi para mim uma grande surpresa quando ele falou que ele não era Zé de Nininha. Mas enfim, cheguei no Ferreiros, me desculpei com todo mundo e assim foi que começou a minha aventura no mundo da rabeca. Seu Zé Trajano é uma grande pessoa, uma grande personalidade. Marceneiro, pedreiro, cozinheiro, trabalhou fazendo reparos de aparelhos de refrigeração e fazia brinquedos também, um produto muito procurado em Timbaúba. E nessa fotografia, a gente vê um braço do instrumento, que mais adiante serviu para eu entender uma questão muito importante em relação aos instrumentos da zona da Mata Norte. O instrumento, depois de ter essa conversa com seu Zé Trajano, é muito valorizado na zona da Mata Norte. Os cavalos marinhos, os bailes do forró, são apenas uma manifestação dessa cultura dessas regiões. E o instrumento é um instrumento que, nos olhos de muitas pessoas, é um instrumento indispensável para esses brinquedos, essas celebrações. O instrumento é um instrumento simples na sua construção, mas não é qualquer pessoa que consiga construí-lo. O que eu vou falar hoje um pouco justamente sobre essas culturas populares na zona da Mata Norte e principalmente trazer esse olhar organológico para a discussão da cultura popular na zona da Mata Norte. Agora, o que é esse olhar organológico? A organologia tradicionalmente se entende como um estudo dos instrumentos musicais. A palavra órgão mesmo vem do grego, que significa instrumento. Não necessariamente um instrumento musical, mas um instrumento. E, com o passo do tempo, esse termo tem passado por muitas iterações, por ressignificações. Mas sempre tem voltado a essa questão da descrição do que contribui, ou que ajuda para o fazer musical.
A definição mais extendida da organologia é que a gente tem do dicionário Grove, que é o estudo dos instrumentos musicais em termos de sua história e função social, desenho, construção e relação com a performance musical. Bem, os instrumentos passaram entre o período do século III a.C. até o Renascimento por diversas etapas. Eu vou pular até o século XVI, que é um século importante, porque na Europa os instrumentos musicais começaram a ter uma presença diferente em comparação com os séculos anteriores. Os instrumentos, a música instrumental e a música vocal começava a ser mais aceita em círculos sociais onde antigamente estava vedada, estava proibida praticamente. Então surgiu um grande interesse por esses instrumentos. Pessoas abastadas, pessoas na corte, tinham oportunidade de adquirir esses instrumentos e começaram a fazer criar umas certas coleções. Mas o instrumento musical contribuiu para acompanhar as vozes. E como cada pessoa tinha uma voz diferente, em muitas ocasiões começaram a surgir famílias de instrumentos. Instrumentos que eram construídos em diversos tamanhos, justamente para ajustar o som do instrumento à voz do executante. A gente vê aqui há 5 instrumentistas, 3 adultos, que a gente identifica pelo chapéu, e 2 crianças que também estão usando um instrumento e acompanhando a parte vocal que está nos livros de música que eles têm na mesa, com esse instrumento. Então, o instrumento serve justamente para essas novas práticas musicais. Com o surgimento desse interesse pelos instrumentos musicais, também vem um interesse em se aprofundar nas questões da estrutura dos instrumentos, da função dos instrumentos em outras culturas. Coincide também com o período no qual instrumentos, objetos, animais de outros locais no mundo começam a chegar na Europa, justamente pelas viagens de exploração, e certas famílias, certos indivíduos começam a agrupar, começam a organizar coleções cada vez maiores destes objetos. A gente vê aqui desculpa, a formatação mudou um pouquinho no programa, mas isso é uma gravura de um Quarto das Maravilhas, que está incluído na publicação do ano 1599, e eram quartos, espaços em residências, onde certas pessoas construíam grandes coleções de diferentes objetos, animais, instrumentos musicais, substâncias, flores, plantas, etc. Com isso, começou também a existir uma motivação para investigar, então, todos esses objetos. Os instrumentos musicais também receberam devida atenção. Existem vários tratados que discutem os instrumentos musicais. Um dos mais importantes é o Syntagma Musicum, de Michael Praetorius, que é um autor alemão do século XVI ou XVII, e é uma obra em 4 volumes. O 4º volume nunca apareceu, e o segundo é dedicado exclusivamente aos instrumentos musicais. E nesse livro, o Praetorius fala que se fala de todos os instrumentos modernos e antigos, assim como dos estrangeiros, bárbaros, primitivos e obscuros. Nessa época, existiam certas correntes de pensamento, as quais nos diziam que o estudo dos instrumentos de sociedades primitivas poderia levar a entender como as sociedades mais desenvolvidas teriam
transcorrido, teriam se originado, ou as práticas musicais teriam se originado nesses países antes dos instrumentos modernos. Pretórios começa a descrever os instrumentos em grande detalhe, apresenta as famílias dos instrumentos, os tamanhos, as medidas, as tessituras, descreve com muito cuidado cada um deles. A gente está vendo apenas as gravuras, é uma publicação extensa. A gente pode ver as famílias das flautas doces, dos alaúdes, também as harpas, os hackbrets, que é o instrumento que está aqui embaixo, um instrumento que ainda a gente vê na Hungria, por exemplo. Instrumentos africanos, que posteriormente foram identificados e que ainda continuam se construindo em grande medida como estão descritos na organografia de Pretórios. Muitas dessas coleções de instrumentos posteriormente foram desmanteladas, desapareceram, outras foram preservadas e começaram a servir como a fundação dos museus. Existem museus na Europa que têm muitos instrumentos que provêm justamente de coleções particulares, e com a chegada desses instrumentos, naturalmente, foi preciso fazer um trabalho de organização desses instrumentos. Em grande medida, é justamente aí que a gente precisa fazer um trabalho de classificação. Quando um grande número de objetos chegam no museu, é preciso primeiro organizá-los. A gente pode ver, por exemplo, uma reserva técnica no Museu Nacional de História Natural nos Estados Unidos. A gente vê quantidades incríveis de espécimes, de animais, de plantas, que servem para pesquisa em andamento, pesquisas futuras, para preservação justamente desses objetos em caso deles terem desaparecido. E é preciso fazer um trabalho de organização, como já falei, e de classificação. Em grande medida, isso é o que dá origem àquelas classificações de instrumentos que a gente talvez está muito familiarizada nestes tempos. As classificações de sax, que são muito divulgadas de sax, mas existem várias classificações que permitem entender desde uma perspectiva particular a organização dos instrumentos. Quando eu fiz o meu trabalho de doutorado, tive a oportunidade de trabalhar em algumas dessas coleções, e nas horas vagas, que eram poucas, eu tive a oportunidade de tirar algumas fotografias dessas reservas, desses instrumentos que estão nessas reservas, e entender um pouco como é que funciona um museu. A gente vê uma quantidade muito grande dos mesmos instrumentos, mas isso permite justamente os pesquisadores entender certos aspectos, não só do instrumento, sino também das pessoas que constroem e utilizam esses instrumentos. São gavetas e gavetas de instrumentos como charamelas, como trombas de caça, que são instrumentos que antigamente tinham uma função não na orquestra, mas sim no ato da caça. Clarinetes, muitas delas com decoração muito refinada, o que fala também da provável origem desse instrumento. Não é talvez um instrumento de um músico das orquestras da corte, mas provavelmente de uma pessoa uma pessoa abastada que teve a oportunidade de encomendar um instrumento com com um acabamento muito mais refinado. Esses museus normalmente
levantam ou recopilam instrumentos de todas as culturas, incluindo instrumentos que são usados pelas crianças, instrumentos modernos, instrumentos de plástico, instrumentos que provêm de animais e também instrumentos do passado. Às vezes acontece que a quantidade de peças que o museu recebe é tão grande que não permite uma classificação individual, como no caso dos cavaletes. Porém, é importante manter esses objetos disponíveis, porque são objetos que podem conter informação que leve a entender certas práticas na construção do instrumento ou práticas de performance musical. Vou muito brevemente falar sobre as aplicações da organologia. A organologia nos anos 60, nos anos 70, estava muito mais focada nas questões técnicas, nas questões estruturais do instrumento, e tinha sido menos aplicada para o estudo de questões sociais, questões de performance. Isso foi mudando quando a organologia começou a receber mais atenção de músicos. Por estranho que pareça, a organologia foi por muitos anos objeto de uma disciplina praticada por sociólogos, mas que estavam mais interessados em questões culturais e na música e não nos instrumentos musicais. Então, nos últimos 50 anos aproximadamente, isso tem mudado bastante e a gente tem tido a oportunidade de aplicar o conhecimento do instrumento a certas áreas da cultura das culturas, das diferentes culturas, para entender como é que esses instrumentos formam parte dessa cultura. Por exemplo, música e sociedade. O clavicórdio, que é um instrumento de tecla muito usado na Europa durante os séculos, do século XVI até o século XIX, um instrumento que era a base da formação do organista, do cravista, do fortepianista. Um instrumento que tem um som muito, muito baixo. Se vocês tiverem a oportunidade, vai ter um curso com a professora Luciana, na quarta-feira aqui, com 2 clavicórdios, um deles muito semelhante a esses instrumentos aqui, que é um instrumento, uma cópia de um instrumento do século XVI. A gente pode ver aqui 2 imagens nas quais o instrumento está inserido num contexto social, religioso dos Países Baixos. O calvinismo já tinha se estabelecido como a religião predominante, e o calvinismo tinha basicamente proibido o uso de instrumentos musicais na igreja. Com o passo do tempo, o órgão foi um instrumento que conseguiu ser usado na igreja, mas outros instrumentos não eram permitidos. Porém, o Calvino falou que os instrumentos musicais poderiam ser usados em casa, sempre que esses instrumentos fossem usados para a edificação do espírito e para louvar a Deus. Então, a gente vê na imagem da esquerda uma situação numa residência na qual a pessoa toca enquanto a mulher usa um saltério para cantar ou para recitar salmos. Então, é uma cena na qual a pessoa tem uma certa prática de religiosidade enquanto pratica a música, enquanto toca um instrumento. Outra recomendação de Calvino é que os espaços precisam ser dignos, precisam ser espaços reservados. À direita, a gente observa um espaço que
dedicado exclusivamente ao uso da música e o qual também provavelmente é usado para pequenas performances e, naturalmente, o instrumento não tendo um som muito forte, não atrapalha a vida de outras pessoas. Então, o instrumento está, nesse sentido, entendido como um instrumento que permite justamente viver de uma maneira a religião da pessoa. Uma segunda aplicação da organologia é entender certas práticas musicais que às vezes não são muito claras e que precisam de ser entendidas no contexto histórico do compositor, nesse caso, Mozart. A partitura que a gente tem aqui é a partitura de um concerto para piano e orquestra, o concerto número 20, em Ré menor, e a gente pode ver a parte do piano. A parte do piano, exclusivamente a parte do piano. Não tem nenhuma nota, eu já vi que as pessoas, os pianistas já viram algo muito estranho nessa partitura. Essa partitura você não consegue tocar no piano com duas mãos. Você precisa algo a mais. Se vocês veem, a gente tem um acorde aqui e uma figuração na parte superior. Figuração na parte superior, naturalmente, a gente faz com a mão direita ou acorde com a mão esquerda. Mas as notas do baixo. Para fazer essas notas do baixo, a gente precisa ou fazer um arpejo, que fica muito incômodo, ou utilizar um instrumento com pedal. E justamente a gente sabe, por reportes, por uma carta do pai de Mozart à irmã do Mozart, que Mozart utilizou na estreia desse concerto um fortepiano com pedaleira. A gente não tem nenhum instrumento da época do Mozart. A gente tem um instrumento de Joseph Brotman, de 1815, na parte superior, que é um instrumento que tem uma pedaleira. E muito provavelmente Mozart mandou fazer essa pedaleira para seu próprio instrumento e utilizava nas ocasiões em que isso podia ser feito. Esse tipo de instrumento também motivou a criação de outros instrumentos, como um piano com pedaleira. Da mesma maneira como o piano de 2 teclados é um piano muito, muito raramente visto, um instrumento com pedal também é um instrumento raro de ser escutado. Até agora, nem consegui escutar ele em algum vídeo no YouTube, não tem nenhuma gravação. Finalmente, a questão dos instrumentos musicais em relação à sua estrutura. A partir dos anos 50 e 60, começa a existir um estudo cada vez maior dos instrumentos dos séculos XVII e XVIII. Um dos trabalhos mais conhecidos em relação aos cravos é o livro de Frank Hubbard, que fala sobre 3 séculos de construção de cravos. E nesse livro ele apresenta pela primeira vez gravuras com os detalhes da construção de os diferentes tipos de cravos que estavam disponíveis na Europa nos séculos XVII e XVIII. Cravos ingleses, franceses, alemães, flamengos e italianos. E em grande medida, graças a esse trabalho, que muitos de nós entendemos um pouco melhor como é que nosso instrumento funciona, e é a partir daí que a gente consegue reproduzir esses instrumentos e ter esses instrumentos para as nossas próprias performances. Bem, como eu tenho mostrado, a organologia permite olhares diversos. Um desses olhares permite, como no caso dos cravos, que a gente entende que existem diversas manifestações do instrumento
e que agradam a certas culturas, como são o cravo alemão, o cravo francês, o cravo flamenco, cada um com uma sonoridade completamente distinta, com uma construção completamente diferente. No caso das rabecas, a gente consegue identificar aspectos muito semelhantes. E isso fala da riqueza do instrumento. Um instrumento que, quando a gente olha para ele, vai imediatamente reconhecer que é uma rabeca, mas é um universo de formas que sempre vai surpreender a pessoa. A rabeca é o produto do trabalho de artesãos que a gente chama normalmente de rabequeiros. A questão da terminologia tem mudado nos últimos anos e não está completamente estabelecida definitivamente. A gente trabalha com o termo rabequeiro para se referir a pessoas que constroem e tocam no instrumento, enquanto um rabequista é uma pessoa que somente toca o instrumento. Dois rabequeiros mais importantes que a gente tem está o mestre Mané Pitunga, Manuel Severino Monteiro, que nasceu num engenho de açúcar perto de Itambé, o engenho Pau Amarelo, que não existe mais. Mané Pitunga é uma personalidade conhecida por qualquer rabequeiro ou rabequista do país. Ele construiu uma quantidade muito grande de instrumentos. O pesquisador norte-americano John Murphy elaborou um trabalho sobre o cavalo marinho nos anos 90. Ele, inclusive, esteve aqui como professor no departamento de música nessa época. E ele conta que o Pitunga tinha, naquela época, ele começou a construir nos anos 60, e no ano 1994 tinha construído mais de 500 instrumentos. E todos esses instrumentos foram construídos de uma maneira muito básica, usando apenas o facão para cortar cana e algumas facas miúdas para fazer os detalhes do instrumento. Esses instrumentos provavelmente estão nas mãos de muitos rabequistas. Muitos deles foram comprados pelo mestre Salustiano, Manuel Salustiano. O mestre Salustiano comercializou esses instrumentos, vendeu muitos instrumentos pelo país. Então, esses instrumentos podem estar ainda nas mãos de pessoas em outros estados. Mas muitos desses instrumentos provavelmente desapareceram. Provavelmente se perderam por diversas razões, algumas das quais eu vou tentar esclarecer agora. O segundo construtor importante, que a gente tem conhecimento dele, é Mongô. Mongô José Gomes da Silva, se fala, foi o único aluno de Pitunga. E isso, em grande medida, tem a ver com o fato de Pitunga não gostar de ensinar. Existem muitos reportes de que ele não aceitava mostrar seus instrumentos na fase de construção para outras pessoas, mas, por alguma razão, ele se interessou por Mongô e passou seus conhecimentos para ele. A gente tem poucos instrumentos de Mongô, muitos deles têm a forma do instrumento que a gente está vendo aqui, mas, infelizmente, temos muito, muito poucos e a sonoridade deles está praticamente perdida. O seguinte construtor é Mário da Prancha. Mário da Prancha é reconhecido como um dos maiores rabequistas, tocadores de cavalo marinho, de forró, muito respeitado entre seus colegas. Os instrumentos dele também foram muito procurados por outros rabequistas. E ele tinha técnicas muito particulares de construção. O mestre Zé de Nininha chama Mário da Prancha o pai da coluna.
E as colunas são uns pequenos tacos que são colocados entre os tampos da rabeca, na parte interior, e nessa área da rabeca. A gente vai ver uma fotografia com eles. Mário da Prancha contribuiu formando outros construtores, entre eles mestre Zé de Nininha, aquele que a gente ia visitar num primeiro momento e que eu confundi com Zé Traiano. Mas Zé de Nininha trabalha em conjunto com a sua esposa. E a sua esposa é uma pessoa maravilhosa, gentil, muito interessante e muito capaz. Ela, nessa fotografia, está elaborando uma parte da voluta do instrumento, dessa parte aqui, que é uma parte que o mestre Zé de Nininha não consegue fazer depois de muitos anos de prática. Ele sempre chama ela para ela marcar essa parte e começar a cortar a parte. Falando com ela, eu perguntei, bom, a senhora não constrói instrumentos? Não, meu filho, eu não. Mas por que? A senhora acha que conseguiria? Acho que eu consigo. Então por que a senhora não constrói? Aí começa a falar. E é justamente essa cultura patriarcal que não deixa espaço para certos indivíduos se adentrarem na prática dos instrumentos, da construção dos instrumentos. Eu tenho certeza, pelo que ela falou para mim, de que ela, com um pouco de prática, porque ela não tem construído um instrumento completamente, ela conseguiria construir um instrumento de grande qualidade. Ela é responsável pela decoração do instrumento e por outros aspectos da construção do instrumento que, às vezes, o mestre não consegue fazer. Infelizmente, o mestre passou por um momento delicado de saúde ano passado e ele não tem se recuperado bem. Os instrumentos dele continuam aparecendo, mas pelos reportes que eu vi recentemente vindos lá da zona da mata, os instrumentos não estão sendo fabricados com o mesmo cuidado. Não? Talvez seja uma questão de tempo, vamos esperar porque tudo dê certo. Vou falar um pouquinho sobre as formas do instrumento. Justamente voltando a essa questão, a gente viu 3 formas diferentes dos instrumentos. Eu vou mostrar brevemente. Essa é uma rabeca de Mané Pitunga. E esse é um instrumento construído hoje no litoral do estado de Pernambuco, em Olinda. É um instrumento que não vem da zona da Mata Norte, mas é a rabeca que hoje em dia está começando a ser o instrumento mais frequente de se ver. E a gente tem aqui uma rabeca de seu Zé de Nininha. Vocês veem que tem um formato bem característico, bem diferente do mestre Mané Pitunga, porém tem uma sonoridade que é característica da zona da Mata Norte. Essas formas dos instrumentos são um aspecto que precisa ser ainda muito estudado no que diz respeito a como o instrumento tem se transformado durante as últimas décadas. E, pelo que eu tenho falado com os mestres, principalmente o mestre Zé de Nininha, tem a ver com a procura do som que a pessoa quer e que vem de uma experiência cultural. Qual é essa experiência cultural? O que o mestre Zé de Nininha falou para mim é a experiência não só do cavalo marinho, mas é a experiência do canavial. Os 3 mestres que a gente
viu agora são pessoas que cortaram cana por muitos anos. São pessoas que tiveram uma vida muito dura. Seu Zé trabalhou desde criança, com carro de boi, cortando cana, trabalhou usando maquinária pesada, que o irmão dele ensinou como dirigir, trator com 15 anos. Ele trabalhou construindo hospitais, construindo ruas, trabalhou como cozinheiro, como padeiro. Então, é um grande conhecimento que essas pessoas têm, mas o canavial é algo que informa a vida dessas pessoas de uma maneira muito, muito particular. Seu Zé chegou nesse instrumento, nessa forma, depois de muitos intentos. Ele começou a construir instrumentos nos anos 80, parou, continuou nos anos 90, parou, e depois, a partir de 2006, começou a construir novamente instrumentos. O instrumento à direita é um instrumento de 2006, que tem uma forma muito particular e muito semelhante a esse instrumento. Esses dois instrumentos têm um formato do violino. O seu Zé recebeu um violino do mestre Salustiano como contrapartida por um instrumento que ele deu para o mestre Salustiano durante uma apresentação no qual o mestre perdeu o instrumento porque alguém aparentemente sentou nele e destruiu o instrumento no meio da performance. O mestre Zé Nininha tinha um instrumento, deu para ele e então o violino ficou com o mestre Zé Nininha. Ele gostou sempre do formato do violino, começou a construir alguns instrumentos nesse formato, até que um belo dia ele levou ele para um concurso de rabecas, no qual era a melhor rabeca da região. Acredito que eram só 4 rabecas que se apresentaram, levaria o prêmio. Ele estava convencido que ia ganhar. Só que o júri falou para ele: olha, o teu instrumento é o melhor de todos, tem a sonoridade que a gente procura, só que parece um violino. E a gente não gosta de violino. E ele perdeu o primeiro prêmio. E ele até hoje se lamenta dessa questão, mas ele entende essa questão, essa problemática com o violino, que ainda a gente vê hoje em certos círculos de rabequistas. Ele continuou mudando, deixou para trás o violino para chegar nesse instrumento, o terceiro, da esquerda para a direita. Esse instrumento é o mais próximo ao que ele chama o pai do terreiro. Ele chama o pai do terreiro o formato dessa rabeca por ele considerar que é a sua grande obra, um instrumento o qual satisfaz ele em questão da sonoridade, que tem a sonoridade do canavial. Para chegar nesse instrumento, ele passou pela construção de um instrumento como esse, que, se vocês percebem, é muito semelhante a esse instrumento. Acontece que mestre Zé Nininha comprou um molde do filho de mestre Pitunga, quando ele faleceu, e ele começou a construir esses instrumentos justamente tentando entender da onde que a sonoridade dos instrumentos de Pitunga vinha. Foi apenas uma transição. Esses instrumentos faz mais de 10 anos que ele não construía mais. Aqui vemos o violino, que ainda está na posse do mestre Zé Nininha, e que é um instrumento também que teve um impacto notável em Pitunga. Por quê? Porque quando Salustiano encomendava os instrumentos para Pitunga, ele recebia um instrumento como esse, que é o que Pitunga chegou a chamar da rabeca quadrada, porque tem um formato muito mais reto que outras rabecas. Salustiano pediu para Pitunga construir um instrumento com um formato de violino, porque ele gostava mais do formato de violino e uma questão crucial é que ele falava que achava o instrumento
mais bonito. Mais bonito. Isso provavelmente tinha a ver, isso é uma interpretação minha, com a facilidade com que o instrumento se vendia fora da zona da mata e que poderia resultar muito mais atrativo e mais fácil de vender em outros locais nos quais eles viram, isso é um violino, levando as pessoas a comprar um instrumento com maior rapidez. Em relação à sonoridade, todas essas questões de formato na zona da Mata Norte tem a ver justamente com essa procura dessa sonoridade que leva a essas pessoas a uma vivência dos brinquedos de uma maneira muito particular. O brinquedo do cavalo marinho é um brinquedo que tem um elemento social de protesta muito grande, mas que ao mesmo tempo é um brinquedo no qual as pessoas vivem dentro da sua própria realidade, que é a realidade do canavial. Da onde que sai essa sonoridade? Naturalmente, a sonoridade está na cabeça da pessoa, mas para o instrumento produzir esses sons é preciso trabalhar a madeira de certas maneiras particulares. E cada construtor tem um jeito muito, muito particular de elaborar esses instrumentos. A gente vê aqui dois instrumentos, um de Mário da Prancha, que trabalhou muito com Zé de Nininha, e a gente vê a escavação muito particular do tampo harmônico do instrumento. A escavação é feita com instrumentos muito instrumentos cortantes, mas que não tiram a madeira de uma maneira fina. Deixam muitos riscos na madeira, fazendo com que a superfície fique irregular. Isso, para eles, não é um problema. Vocês veem que, inclusive, o mestre Zé de Nininha, ele retira o material e depois passa uma ferramenta que Mário da Prancha não usava para criar umas formas que ele diz contribuem a melhorar o som. Esse som essa maneira de trabalhar a madeira leva justamente a resposta do tampo harmônico a ser de uma particularidade específica e que não tem nada a ver com instrumentos como são o violino, onde a retirada de material é muito mais homogênea. Outro aspecto que é importante na hora de levar em consideração, na hora de estudar o som, é o estandarte. O estandarte é essa peça aqui, que basicamente dá sustentação na parte baixa das cordas e está conectada, ou está sujeita, utilizando o que se chama o botão do instrumento. Temos um cabo aqui, que é chamado de rabicho, e esse estandarte, normalmente, nos instrumentos de corda, ele não deve estar em contato com a madeira do tampo harmônico. Por quê? Porque no momento em que entra em contato, existem certas vibrações das cordas que são transmitidas ao estandarte e então do estandarte passam para o tampo harmônico. Esse tipo de construção, sem deixar o estandarte tocar o tampo harmônico, é usada em instrumentos como as violas da gamba, como nos violinos, como fim de evitar que essa vibração passe para o tampo harmônico. Mas nas rabecas não. Muitas rabecas têm justamente a parte baixa do estandarte tocando o tampo harmônico. Isso pode contribuir justamente a essa sonoridade particular da rabeca e é algo que está se perdendo nos instrumentos, por exemplo, a rabeca
do litoral pernambucano, onde a construção é praticamente a do violino, no qual o rabicho não deixa mais tocar que o estandarte toque o tampo harmônico. Então, essa riqueza da vibração do estandarte se perde em outros instrumentos. Finalmente, vou brevemente falar sobre a arquitetura do instrumento. O instrumento tem muitas questões das quais a gente poderia falar agora, mas eu vou falar de uma questão que é muito característica do instrumento e provavelmente está por trás da necessidade de certos construtores de rabeca construir instrumentos constantemente. Os instrumentos, as rabecas da zona da Mata Norte estão caracterizadas por uma questão muito particular, que é a maneira em que o braço do instrumento é unido à caixa harmônica, é nesse ponto. Esses 4 braços pertencem a 4 construtores diferentes. Vocês podem ver que 3 desses braços coincidem em um aspecto importante. A parte baixa, a parte de embaixo do braço, que a gente não tem uma terminologia para essa parte do braço. Eu vou falar do pé do braço, que é uma terminologia do violino. Esse pé é justamente o que entra dentro da caixa harmônica e que dá sustentação ao braço. E ele faz com que o braço não gire quando a tensão das cordas é muito grande. Então, isso impede que o braço empene para frente. Acontece que nos instrumentos de Pitunga, quando ele começava a construir e até os anos 80, tinha uma base, um pé do braço, mais ou menos desse tamanho. Era muito mais pequeno. E o que acontecia com frequência com os instrumentos de Mário da Prancha, é que, com o tempo, o braço empenava, justamente pelo uso constante, pelas batidas do arco, pela tensão do instrumento. Zé de Ninhinha, que ele não é tocador de rabeca, ele toca um pouco, mas nunca tocou como Mário da Prancha, como Mongol e como Pitunga. Porém, ele bailou muito cavalo marinho, ele brincou de cavalo marinho desde os 13 anos, e sempre que tinha oportunidade, pegava a rabeca e olhava para as rabecas. Então, ele se interessou muito pela estrutura do instrumento. E ele chegou à conclusão de que era preciso construir o braço com a parte inferior mais comprida, depois de que ele abriu uma rabeca de Mário da Prancha e percebeu que esse era o problema. Ele compartilhou essa informação com Mário da Prancha, que posteriormente mudou um pouco os instrumentos, não muito, e com Pitunga. Pitunga não recebeu muito bem as informações, porque Pitunga era uma pessoa que não compartilhava informação, mas tampouco gostava de ser dito, ou gostava de receber informação que contradizia o que ele pensava. Mas chegou o mestre Salustiano, que começava a construir seus instrumentos. Ele descobriu o mesmo problema, falou para Pitunga, e Pitunga, como Salustiano comprava os instrumentos dele, se viu forçado a fazer essa parte mais comprida para evitar esses problemas. Então, é provável que os instrumentos de Pitunga, muitos deles, tenham se perdido justamente porque o braço empenou. E provavelmente era muito mais simples construir um novo instrumento a
fazer os reparos do instrumento que a gente tinha em mãos. Então, onde que vem essas ideias? Muitas dessas ideias são praticamente, vamos dizer, não universais, mas são ideias que vêm na cabeça de pessoas em distintos lugares. Na Europa, durante o início da construção do violino, o braço era um braço mais curto e o braço era colocado diretamente acima da parte superior do instrumento. O instrumento era fechado completamente, o braço vinha e na parte interna eram colocados uns pregos para sujeitar o braço. A gente ainda vê, né, em alguns exemplos, como o braço está simplesmente cravado. Já em outros instrumentos europeus, que ainda foram construídos até meados do século XIX, a gente vê um bloco transverso, justamente como a gente vê nas rabecas da zona da Mata Norte. A rabeca tem influência desses instrumentos? É uma questão que precisa ainda de muita pesquisa para poder determinar se que existe a influência do violino na rabeca e de que tipo de violino. Aqui, finalmente, um último exemplo. Vocês veem acima um instrumento de nininha, a parte interna, o bloco do braço, é muito comprida, justamente para evitar que o braço empene. E na parte de embaixo, a gente vê o arranjo de pitunga, é um raio-x desse instrumento aqui. Então, como a gente não quer abrir o instrumento para ver por dentro, a gente quer deixar do jeito que ele está, é mais simples tirar o raio-x e vocês veem que o comprimento dessa parte do braço é muito diferente da usada nos instrumentos de CUC de nininha. Pronto. No que diz respeito à performance, infelizmente eu ainda não tenho a minha habilitação como rabequista, então não quero arriscar a tocar nada ainda, não posso, mas vou chegar aí em algum momento. Porém, eu vou falar sobre só um aspecto da performance, entre os muitos que a gente precisa ainda pesquisar e olhar para entender melhor os instrumentos. Eu vou voltar para o instrumento que conheço um pouco melhor, que é o instrumento de tecla histórica. Os instrumentos de tecla histórica têm mudado muito nos últimos séculos. A gente vê diferentes tipos de tecla e diferentes tipos de acabamento da tecla. Na fotografia, na parte superior à direita, vocês estão vendo o teclado completo mais antigo que existe, que é de um instrumento do século XIV, que está na Suécia, pertence ao órgão mais antigo que a gente tem. Vocês veem que as teclas são muito, não são muito compridas, são largas e estão separadas. As teclas as teclas cromáticas estão acima das teclas naturais, não tem o mesmo formato do teclado que a gente está acostumado a encontrar, por exemplo, no piano moderno. O teclado passou por muitas mudanças como resultado das necessidades dos músicos, até chegar a um teclado como esse, que é um teclado de um clavicórdio do século XIX. E vocês veem que esse teclado, além das cores invertidas, vocês veem que existe uma distância grande entre as teclas. É possível ver que existe um espaço entre elas. E, em grande medida, tem a ver com a maneira em que
a lateral da tecla está acabada. No piano moderno, é uma superfície quase constante. Você não tem esse acabamento. Então, isso explica por que certas questões de performance podem ser realizadas. À direita, a gente tem uma passagem, são os compassos prévios à reexposição do primeiro movimento do Concerto para Piano e Orquestra de Beethoven. E nesses dois compassos, a gente tem um glissando de oitavas, e que precisa ser feito só com a mão direita. Você não pode usar a mão esquerda, porque no segundo compasso vocês precisam tocar um sol que está na oitava baixa. É proposital de Beethoven fazer isso. Se você vai tentar fazer isso num piano moderno, com um pouco de estudo, com bastante estudo, você consiga fazer. Mas é muito provável que nos primeiros intentos você vai machucar a unha, vai machucar o polegar. Não é estranho escutar de pianistas que eles tiveram algum problema justamente por essa passagem. Mas por que Beethoven escreveu isso? Justamente porque no teclado dos pianos dele, essa pequena curva nas teclas facilita esse movimento, e ao mesmo tempo a tecla não desce os 7 milímetros, 8 milímetros que desce a tecla do piano, desce uns 3, 4 milímetros. Então, o dedo não precisa ir muito fundo e tampouco vai encontrar uma esquina que vá a machucar os dedos. Você consegue fazer isso com uma facilidade muito grande. Usando esse exemplo da organologia, eu vou a um exemplo que é semelhante, no caso das rabecas, da zona da Mata Norte. Vocês veem agora uma rabeca de mestre Mário da Prancha. É uma rabeca, uma das primeiras rabecas que eu vi, a primeira de Mário da Prancha, que estava na oficina de seu Zé de Nininha. Ele ia fazer alguns reparos, ele mudou o instrumento e ficou um instrumento diferente. Seu Zé falou que a rabeca tinha um problema com o espelho. O espelho, para ele, estava encostado no tampo. E essa é uma característica das rabecas da zona da Mata Norte. O espelho está muito, muito colado com a tampa. Quando você vê uma rabeca e um violino, você vê que o espelho normalmente desencosta do tampo harmônico. Isso tem a ver com questões de concepção da forma, mas também tem uma questão que é importante. Se vocês percebem, a distância entre as cordas e o espelho é muito grande. Quando você pede para os rabequistas hoje em dia falar sobre esse instrumento, eles vão falar normalmente que é um instrumento difícil de tocar, porque a corda está muito alta. Mas por que o rabequista, os rabequeiros, utilizam esse formato? Um formato que você encontra com muita frequência. Novamente, uma possibilidade é que, justamente pelo trabalho no campo, o corpo do cortador de cana sofre muito a cabeça, as pernas, sofre muito as mãos, e as mãos vão mudando de uma maneira que vão perdendo sensibilidade. Quando você chega a tocar um instrumento, você às vezes não tem a mesma sensibilidade que tem uma pessoa que toca um violino, por exemplo. Então, para você ter a sensibilidade dessa corda, você precisa que a corda entre no seu dedo. E se você tem uma corda alta, a pressão da corda, a reação da corda no dedo da pessoa vai ser mais forte. Você vai ter a sensação da corda no dedo, coisa que é muito mais difícil se a corda fica muito próxima do espelho. Então, esse
essa distância contribui, ajuda ao performer a sentir a corda e a poder tocar do jeito e com a afinação que ele quer. Novamente, é uma interpretação, mas infelizmente a gente já não tem rabequistas desse período e é muito difícil confirmar esse tipo de informações. Para concluir, a questão da preservação. A gente está perdendo todos esses instrumentos. A gente não tem um espaço para esses instrumentos, ou talvez tem, mas não está sendo, não está servindo os propósitos de preservação de instrumentos. É importante dizer que todas essas mudanças que eu tenho apontado agora precisam ser documentadas, porque quando a gente não tiver mais os instrumentos, a gente não vai ter mais como entender esses instrumentos, a maneira em que eram construídos, a maneira em que eram utilizados. Então, é uma perda cultural muito, muito, muito grande. Então, esforços tem tido, muitos. É preciso, ainda assim, continuar, tentar organizar um dos meus objetivos, tentar abrir uma coleção de instrumentos no Museu do Homem do Nordeste. O mestre Céder Ninhinha foi gentil, muito gentil em doar instrumentos que ele tinha na sua oficina, que estavam pendurados nas paredes, e que são instrumentos muito antigos, inclusive aquele de Mongol que vocês viram, é um instrumento que está na oficina de Céder Ninhinha, e ele se ofereceu a doar esse instrumento quando a gente tiver o espaço para preservá-lo. Vocês veem, a gente tem 4 instrumentos no Museu do Homem do Nordeste. Esse é um deles. E quando você olha para a ficha de catalogação, você fica com o coração apertado. A gente praticamente não tem nada de informação na ficha de catalogação. Tem o nome da pessoa que cedeu o instrumento, que é o mestre Antônio Madureira. Tem informações em relação às dimensões, um pouco em relação aos materiais de construção, mas ainda a gente não sabe a procedência do instrumento, a gente não sabe as madeiras exatamente com as quais foi feito o instrumento, para que era utilizado o instrumento. São informações que são muito necessárias e que a gente precisa documentar, levantar o mais rapidamente possível. Seu Céder Ninhinha teve, junto com outras pessoas em Ferreiros, a iniciativa de fazer com que o cavalo marinho voltasse a soar nas ruas de Ferreiros, construiu um número de rabecas para crianças, abriu um curso para crianças tocarem, tudo isso no ano 2014. Infelizmente, o movimento não continuou e não temos cavalo marinho em Ferreiros há muitos anos. Seu Céder Ninhinha tem, pelo testemunho dele, pelo que ele falou para mim, tem dado aula de construção de rabecas em Goiânia, em João Pessoa, em Natal, em Rio de Janeiro, em muitas partes, e ele só conhece 2 pessoas que continuam fazendo instrumentos. Então, novamente, é um conhecimento que está se perdendo. É importante preservar essa parte da nossa cultura e desejo que essa pequena palestra possa fazer um pouco para levantar essa consciência e fazer com que as pessoas comecem a falar um pouco mais da rabeca na zona da Mata Norte e em Pernambuco. Muito obrigado. Tem uma pequena bibliografia, se vocês quiserem. Está muito, muito pequenininho, mas se vocês precisarem da informação, podem. Perguntas?
Quer o microfone? Eu acho que ele tem. Obrigado, Fábio. Então, primeiro, agradecer pela tua fala interessantíssima, muito legal, realmente gostei muitíssimo. Obrigado. Obrigado. Eu tenho inicialmente uma pergunta bem objetiva, que é sobre essa ficha da Rabeca, Sim. que tem o nome do Antônio José Madureira. Sim. E eu não sei se você sabe que ele está vivo, que a gente conhece ele, você sabe, né? Porque poderia talvez perguntar para ele, né? Esse deve ser fruto de uma pesquisa que ele fez, né? De um levantamento, sim. Eu imagino que foi justamente em viagens que eles fizeram durante os anos 70 que eles levantaram esses instrumentos, não? Isso. E você falou que tinha outras rabecas também lá no Museu do Homem do Nordeste? Sim, que eu não tenho visto os instrumentos no museu, estão na página da Fundai, e são instrumentos muito antigos, não dá para nem sequer pensar que pertencem a uma linha dos instrumentos da zona da Mata Norte. Realmente são instrumentos com características muito, muito específicas que precisam ser estudados com muito detalhe, porque realmente não tem nada a ver com esses instrumentos. Ok, ok. Mas isso faz pensar também, você trazer aqui uma ficha lá do Museu do Homem do Nordeste, me faz pensar o fato de nós não termos realmente, não digo nem um museu de instrumentos musicais, né, como você citou vários museus europeus, e existem nos Estados Unidos, em outros países, sim, museus de instrumentos musicais, e o Brasil, com toda essa riqueza musical que tem, não existe um único museu de instrumentos musicais no Brasil. E aqui em Pernambuco, especificamente, quer dizer, não digo nem ter um museu de instrumentos, mas ter assim um setor especializado dentro do Museu do Homem do Nordeste, ou dentro do Cais do Sertão, vamos dizer, né? E instituições culturais que tivessem setores especializados em instrumentos musicais. Realmente é uma lacuna incrível isso, né? Incrível. Pois sim, eu acho que é uma questão que, ao mesmo, eu quero ver isso desde um ponto de vista muito positivo, no sentido que o instrumento musical no Brasil é uma questão viva. E, às vezes, as questões vivas não são um objeto de atenção constante. Por exemplo, eu me lembro, não me estou lembrando exatamente da publicação, mas é uma publicação europeia do século XVII, na qual se fala de instrumentos musicais, e chegando ao ponto em que o autor vai citar o violino, ele fala: bom, agora vem a hora do violino. Não vou falar nada sobre o instrumento, sobre as suas características, porque é um instrumento tão conhecido que não merece a pena eu dedicar tempo a ele. Eu vou falar sobre a música, mas ele não fala nada da organologia do violino, porque é um instrumento vivo. Então, a gente convive com esses instrumentos e a gente não percebe, com o passo do tempo, essas mudanças. Mas isso, eu quero pensar, é uma questão que fala da saúde musical do Brasil. Existe uma cultura viva que o tempo todo está mudando, mas, ao mesmo tempo, precisa ser documentada para entender de melhor maneira porque estamos no momento em que estamos, não? Você viu por um lado positivo, né? Tem mas eu acho que, apesar disso, com certeza ser muito legal, não exclui, né, que a gente deveria dar uma atenção maior para essa possibilidade de conhecer mais e preservar mais os nossos instrumentos, né? Pois sim. Muito obrigado.